Eu sou o psicólogo e o psicanalista Leonardo Della Pasqua, especialista na interpretação dos sonhos. E agora nós vamos falar sobre um tema bem importante, que tange toda a psicanálise e a interpretação dos sonhos de um modo muito particular, que é, através do sonho, como identificar a transferência de sonhos absurdos dos seus pacientes, né? Porque sobre o que é isso que nós vamos estar conversando hoje, nesse aquecimento para o workshop. Assim, a transferência é um dos pilares da psicanálise. É através da transferência que acontece o processo de cura, que acontece o processo de transformação, de mudança psíquica, acontece o processo onde o paciente consegue resolver seus problemas emocionais. É na transferência que isso acontece. Já desde Freud, isso está bem fundamentado. Só que, muitas vezes, a transferência ela fica muito camuflada, a gente não enxerga ela. Mas eu vou ter uma coisa para dizer para vocês. Em todos os sonhos tem elementos transferenciais a serem considerados. Em todos os sonhos existem comunicações inconscientes que estão falando de como é que está indo o processo terapêutico, como é que o paciente está vivendo a figura do terapeuta, como é que ele está vivendo a terapia, como é que ele está repetindo a relação, o padrão de tipo de relação que ele tem na transferência com o seu terapeuta, em todos os sonhos. Então, a transferência em sonhos absurdos, ela é um desafio para qualquer psicólogo e psicanalista, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a atuar, um paciente sonhava que eu era um alienígena tentando abduzi-lo. Esse sonho refletia os medos do paciente em confiar em mim, em se entregar para a terapia, em buscar resultados e tudo mais. Quando a gente conseguiu trabalhar sobre essa questão, a terapia deslanchou, o paciente trouxe cada vez mais sonhos, começou a falar mais do seu inconsciente, destravou o que precisava ser destravado nos seus nós inconscientes, que estavam impedindo ele de crescer. Porque isso que acontece quando a gente consegue identificar os elementos transferenciais do sonho e trabalhar com eles. Claro que neste caso estava meio óbvio, porque o paciente sonhou diretamente comigo. Aí você pode perguntar, tá, mas e quando o paciente não sonha diretamente com a gente? Onde é que a gente está no sonho? Como é que a gente vai identificar a transferência no sonho, Leonardo? A gente vai identificar a transferência no sonho vendo o tipo de conflito que o paciente está falando ali, vendo os personagens do sonho. Em que personagem a gente está representado naquele sonho do paciente? A gente pode ser um bombeiro, a gente pode ser um negociador, a gente pode ser um político, a gente pode ser um complicador, se o paciente está num momento conflituoso com a gente. Por exemplo, uma das minhas alunas trouxe um sonho de um paciente obsessivo, onde reina a ambivalência, em que o paciente estava, a sua mulher tinha caído num rio, com uma correnteza forte, e o paciente estava em forte dúvida se pulava ou não para salvar a sua mulher. E de repente vêm os bombeiros e salvam a mulher. Quem são os bombeiros nesse caso? Quem é que representa os bombeiros? É o processo terapêutico, o processo analítico que está funcionando bem, onde o paciente está vinculado, onde o paciente até idealiza a sua terapia, né? Como se a terapeuta fosse salvá-lo das próprias fantasias destrutivas em relação a seus objetos internos. Olha o quanto é profundo o material que a gente está trabalhando aqui. Porque isso tudo ele é uma oportunidade para os psicólogos e psicanalistas, não é? Cá entre nós. Vocês não acham?
Vocês não querem aprender a trabalhar com a transferência dos pacientes de vocês? Vocês trabalham? De que maneira vocês conseguem trabalhar isso? Vocês trabalham ou não trabalham, porque o que eu mais costumo ver é ou não trabalham de maneira nenhuma, ou trabalham muito no modelo kleiniano, muito direto, muito aqui agora na sessão comigo, um modelo que já está datado, um modelo que alguns psicanalistas contemporâneos chamam de saturado, que muitas vezes provoca mais resistência no paciente que outra coisa. Por quê? Porque quando a gente trabalha desta forma muito direta, a gente aciona no paciente a resistência e não dribla ela para trabalhar os conteúdos emocionais que estão sendo reproduzidos na relação deles com a gente. Afinal, o paciente quer que a gente encare ele como uma boa pessoa. Ele não quer que a gente... ele não quer sentir a agressividade, ele não quer que a gente se decepcione com ele não quer que a gente sinta, tenha problemas com ele na sessão. Então, ele resiste. E se a gente usa interpretações muito diretas a respeito da transferência, a gente pode aumentar a resistência. Por isso que esse tema de trabalho nos sonhos é uma oportunidade, porque com a chave certa, seguindo um passo a passo correto, você pode decifrá-la, entender a mensagem escondida e os pacientes vão ver muito valor no seu trabalho. Você vai poder cobrar o preço que você quer pela sessão, que é o preço justo. Os pacientes vão pagar sem reclamar, porque vão ver resultado. Porque com a chave certa, você e o passo a passo correto, seguindo o método correto, como o método da Páscoa que eu criei, você vai conseguir fazer com que os pacientes acessem seus conteúdos inconscientes e entrem em contato com aquilo que eles têm que entrar no tempo deles, respeitando o ritmo deles, não o nosso ritmo. É isso que acontece.